Então nós estamos nesta caminhada falando sobre a graça e hoje vamos falar sobre a inocência. Eu não sei quantos irmãos leram a Folha durante a semana. Quem é que leu durante a semana? Ali a nossa irmã leu, aqui também a nossa irmã Alexandre. E viram os versículos. É muito importante nós lermos os versículos, porque é a palavra de Deus que nos cria raízes quando as tempestades são grandes e as dificuldades são grandes. Durante esta semana tenho tido a oportunidade única de ter um dos melhores professores dos Estados Unidos e estamos a estudar o livro de Hebreus ali no Instituto Bíblico, no Seminário Teológico Ministerial, que é para pastores que estão no ministério. E tem sido tão bom. Tem sido muito difícil voltar a estudar, mas agora com esta responsabilidade precisamos de mergulhar na palavra para podermos também dar aos irmãos aquilo que o Senhor de alguma forma também nos está a dar a nós. Amém? Glória a Jesus. Vou começar com um versículo antes de irmos ali para a apresentação. E eu gostaria que os irmãos abrissem Colossenses capítulo 2, verso 13 e 14. Talvez Colossenses 2, 13 e 14. E vamos usar este versículo para a continuidade das sessões que temos estado a ter durante estas terças-feiras sobre este curso que tem sido uma grande bênção para as nossas vidas. Colossenses 2, 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Este versículo é extraordinário, eu vou ler aqui numa tradução mais atual, que diz assim: quando a vós que estavam mortos em pecados, na circuncisão da carne, Deus vivificou-os com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, nós vamos falar sobre isso. Esqueci-me de ler o verso 15, que diz: despojando os principados e potestades, os pôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Vamos falar então sobre dívidas. Uma dívida que foi paga na totalidade. Uma oração que nós podemos depois fazer no fim, que diz, eu vou fazê-la a iniciar: Pai, pelo Teu Espírito, por favor, mostra-nos verdades que mudam vidas e que nos irão libertar para experimentar a Tua dádiva da vida em toda a Tua grandeza. Pai, em Cristo eu sei que sou perdoado e declarado inocente de todas as acusações que estavam contra mim. Então, pela autoridade do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno qualquer pensamento de acusação e condenação da minha mente para sair agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Eu gosto muito de passear, eu sei que é um pouco macabro, mas os irmãos e as irmãs sabem que nós, como pastores, às vezes fazemos muitos funerais. E gosto muito de passear pelo cemitério e ver aquilo que estão escrito nas lápides. E é interessante ver o que está escrito nas lápides. Há muitas lápides que têm muitas coisas a falar sobre a pessoa. Na lápide do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, escrevemos versículos bíblicos e essa é a diferença que nós queremos deixar. Mas a verdade é que um pastor teve um sonho e nesse sonho ele viu a sua lápide e dizia assim: descanse em paz, ele falhou e não preencheu todas as expectativas. Imagino que era ter isto escrito numa lápide. Normalmente na lápide está escrito bom pai, fiel marido, avô dos seus filhos, dos seus netos, etc, etc. Ou boa mãe, carinhosa, afetuosa. Mas ele teve este sonho e achava ser uma lápide com inscrição e dizia que ele não conseguia corresponder às suas expectativas ou às expectativas. E ele compreendeu quando estava a ver esse sonho, e ele é um dos autores do livro, que disse que, de facto, nós não conseguimos nós não conseguimos corresponder às expectativas, mas apesar de não conseguirmos cumprir as expectativas que nós temos de nós próprios ou de outros que têm sobre nós,
A verdade é que a graça do Senhor nos alcança e nós somos aceitos como somos na dimensão que nós vivemos. Apesar de às vezes nós sentimos que falhamos, que não estamos a conseguir corresponder às expectativas, isso acontece muito comigo neste papel que eu tenho agora, nesta responsabilidade. A verdade é que nós andamos às vezes com sentimentos que o inimigo quer usar para nos fazer sentir miseráveis. Mas nós não somos miseráveis, nós somos filhas e filhos de Deus. Às vezes nós esforçamos muito para preencher os padrões do mundo, os padrões das pessoas que olham para nós e falhamos. E entramos num estado de condenação e de culpa, e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre culpa. Porque achamos impossíveis nós conseguirmos sentir-nos bem ou cumprir da forma perfeita todas as expectativas, mas a forma de Deus, a forma de viver, a forma que Deus tem para nós é completamente oposta. A palavra do Senhor nos diz, e quando estamos a falar sobre graça, isto pode parecer estranho, mas a verdade é que nós não vamos conseguir cumprir todas as expectativas, mas se nós nos sentirmos que somos o que somos pela graça de Deus, e a cada dia o Senhor manifesta a sua graça e nos deixa viver de uma forma em que nós possamos alegrar o seu coração pelo nosso relacionamento com Ele, a nossa proximidade. Mas a verdade é que a graça nos aceita, a graça de Deus nos aceita como nós fomos e como nós vamos a Ele, como nós víamos a semana passada sobre a parábola do filho pródigo. O pai, a figura de Deus, o aceitou como o filho estava, sujo, imundo, mal cheiroso, mas ele foi aceito desta forma para ser restaurado à posição de filho e para ser transformado. E isto é a infinita graça de Deus. Há muitas pessoas que não conseguem compreender o amor e a aceitação de Deus porque não entendem que este amor e aceitação é incondicional. Quando nós vivemos aquele caminho e caminhamos naquele caminho, um caminho de arrependimento por estarmos longe de Deus e nos aproximamos de Deus para agradarmos a Ele com todo o nosso ser e com todo o nosso viver. Estávamos a mencionar o estudo nas últimas duas lições e a verdade é que aquele estudo foi feito na igreja americana, diz que 60% dos cristãos entrevistados admitiu que nunca conseguiu cumprir as expectativas que Deus tinha para eles. Ou seja, por outras palavras, esses cristãos viviam numa sensação de culpa por não conseguirem cumprir as expectativas que Deus tinha para eles. E o problema de uma vida com culpa é que nós podemos ficar como o irmão mais novo, sentindo que estamos lá no meio do chiqueiro dos porcos, a tentar nos alimentar com as alfarrobas dos porcos, ou podemos nos sentir, como víamos a semana passada, como o irmão mais velho, que vive como escravo, tendo acesso a toda a herança, sendo herdeiro e podendo gozar do bezerro cevado, do cabrito à vontade, mas nunca teve coragem de pedir ao pai e de usufruir da autoridade que ele tinha como filho e como herdeiro. E às vezes nós vivemos desta forma, porque queremos de alguma forma mostrar com o nosso trabalho, com os nossos esforços, e queremos com todos os nossos esforços também evitar o pecado, fazer o bem acima de todas as coisas, mas a verdade é que os nossos esforços humanos e as nossas melhores obras, vamos ver isso pela palavra, não podem corresponder aos padrões de Deus. Então é só através de Cristo, e é só através de nós descansarmos no amor incondicional de Deus e sermos motivados por este amor para servir da melhor forma possível, dando o melhor de nós, sabendo que o Senhor nos dá da sua graça, mas também nos capacita para fazer o melhor. Em Gálatas 4:15, o apóstolo Paulo escreve a carta e diz assim: onde é que está a vossa alegria? O que é que aconteceu com a vossa alegria? E às vezes nós sentimos também que a alegria desapareceu. Eu recordo-me quando era adolescente, eu vivi muita fase do ioiô espiritual. Alguém já viveu uma fase de ioiô espiritual? Toda a gente sabe o que é ioiô, não é? O ioiô é aquela coisa... Agora já ninguém sabe se calhar o que é um ioiô, só quando vão aí essas lojas de artefatos tradicionais. Era aquilo que nós enviávamos, portanto, com uma linha para baixo e depois puxávamos com a mão para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. E durante a minha adolescência, durante a minha juventude, senti-me muitas vezes como um crente ioiô. Havia momentos em que eu vinha de um retiro cheio de unção, de graça, de presença de Deus, mas logo quando entrava na escola, no meio dos colegas, conversas impróprias, sentia-me que aquela força, aquele ânimo, aquela presença de Deus estava a desaparecer
E às vezes só porque falhei, ou porque enganei, ou porque até desobedeci aos meus pais, ou até porque não fui um aluno dedicado na escola, ou até porque não estudei como devia estudar, sentia-me mal comigo próprio, sentia-me que não conseguia corresponder às expectativas. Mas a verdade é que essa fase do ioiô, que todos nós talvez já passamos, e às vezes nós nos sentimos culpados, mas porquê que eu não consigo, Senhor? Porquê que eu estou sempre aqui nos mesmos problemas, nas mesmas dificuldades, e às vezes nos sentimos como rastejar para a presença de Deus com pouca alegria, mas o Senhor nos aceita. E o grande problema que amarra muitos cristãos nos dias em que estamos a viver é a culpa. Então vamos falar um pouco sobre o que é a culpa. Vamos pensar na culpa. Há muita gente que pensa que culpa é um sentimento. Mas na verdade, não é? A pessoa diz, eu sinto-me culpado, então pensa que é um sentimento. Mas na verdade, a verdadeira culpa não tem nada a ver com sentimentos. A verdadeira culpa tem a ver com factos. Por exemplo, quando alguém vai diante de um juiz, o juiz vai analisar as provas e depois declara se a pessoa é culpado ou se é inocente. Não é uma questão de sentimentos. Porque a pessoa que vai diante do juízo pode se sentir inocente. Pode se sentir inocente. A família pode pensar que ele é inocente. E a pessoa até acha que não fez nada de mal ou desviar alguma coisa porque precisava de ajudar um filho e acabou por desviar dinheiro que não devia desviar, ou aceitar uma corrupção de alguém para para poder ter alguma situação para ajudar outro familiar. E a pessoa até pode sentir que não é culpado, mas o juiz vai analisar as provas, o advogado de defesa vai tentar defender, de acusação o procurador, e depois sai a resolução. E a resolução é que a culpa é uma questão de factos e não de sentimentos. E há muitos cristãos que vivem amarrados por este sentimento de culpa, quando afinal, vamos ver pela palavra, que houve alguém que já levou a culpa por nós. Culpa então é um termo legal e é importante entendermos isso. É um termo usado no tribunal, quando um júri ou um juiz, depois de ouvir os factos, chegou à decisão sobre a acusação do arguido, se é culpado, é declarado culpado, se é inocente, é declarado inocente. Então, culpa é definida em relação à autoridade legal que existe. Quando nós infringimos uma lei, somos culpados. Se infringimos essa autoridade legal, somos culpados. Mas se não infringimos alguma lei, nós somos declarados inocentes. Lembra-se dos dois ladrões que estavam ao lado de Jesus? Cada um crucificado ao lado de Jesus. A palavra do Senhor diz-nos, e nós conhecemos estes versículos muito bem, este cenário, portanto, que eles, um dos criminosos que estava ao lado de Jesus, ele tentava lançar insultos a Jesus, tentando, numa expressão portuguesa mais jovem, picar Jesus, tentar influenciar Jesus, a dizer, tu não és o Cristo, vá lá, salva-te a ti mesmo, salva-nos a nós. Mas o outro criminoso, ele mandava calar dizendo, tu não temes a Deus, nós estamos sobre a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, nós estamos a receber o que os nossos atos mereceram, mas este homem aqui não fez mal algum. Então o segundo ladrão sabia, tanto primeiro como o primeiro malfeitor ou ladrão, que eles eram culpados perante a lei da terra, e a lei exigia naquela altura morte, era uma punição grande, sabemos, era morte física por crucificação pelos crimes que cometeram. Eles estavam a receber, ele declara isso, está lá escrito, portanto, na palavra, em Lucas 23, 39 a 41. Eles declararam, nós merecíamos, porque a lei exigia morte, e eles estavam a receber o que mereciam. Mas isso não foi o final da conversa, porque há uma autoridade legal mais alta. O próprio Deus, e nós sabemos que todos iremos prestar contas diante do próprio Deus um dia, todos iremos prestar contas. E na melhor das hipóteses, nós sabíamos que aqueles ladrões no mínimo tinham quebrado os mandamentos, se fossem ladrões, como na tradição é chamado, tinham quebrado o mandamento de não furtarás, não roubarás. Eles eram culpados perante Deus também. Mas entretanto, estava ali alguém que estava a pagar a culpa. Então o arguido podia não se sentir culpado, ele podia achar que não era nada demais, podia não se sentir, mas se ele cometeu o crime, ele era culpado. A verdadeira culpa, irmãos, e é isso que nós temos que entender,
A verdadeira culpa e sentimentos de culpa não é a mesma coisa. Uma coisa é a verdadeira culpa, provado por factos, e outra coisa é sentimentos de culpa. E a verdade é que muitos cristãos vivem amarrados a sentimentos de culpa, e nós temos um acusador que é Satanás, que faz questão de nos acusar. Ele é que é o acusador. E faz questão de nos fazer sentir que somos culpados todos os dias sobre os crimes que fizemos ou sobre aquilo que até deveríamos ter feito e não fizemos. Nós sabemos que diante de Deus pecado não é apenas fazer o que nós não devemos fazer. Pecado é quando nós sabemos fazer o bem e não fazemos também. Isso também é pecado. Então às vezes há muitos cristãos que vivem, aliás a maior parte dos cristãos vivem às vezes amarrados por sentimentos de culpa. Mas a verdade é que vamos ver ao longo desta lição que os nossos sentimentos, ou a falta deles, não são guia fiável relativamente à nossa verdadeira culpa. A verdade é que tu e eu somos culpados. Somos culpados? Será que nós temos verdadeira culpa? Podemos ser cidadãos que cumprem as leis do nosso país, inocentes perante as leis da terra, mas onde é que nós estamos perante as leis do Supremo Juiz, do Criador de todas as coisas? Antes de nós respondermos a isto, irmãos, nós precisamos recordar quem Deus é e a sua santidade. Não se pode verdadeiramente apreciar o nível de graça, não se consegue apreciar verdadeiramente a graça de Deus sem nós compreendermos o nível de santidade de Deus. A palavra de Deus é muito clara. Deus é santo. O Antigo Testamento muitas vezes refere-se a Deus das visões dos profetas como santo, santo, santo. A palavra é repetida 3 vezes. Porquê que a palavra é repetida 3 vezes? Para salientar a extensão enorme da sua santidade. Deus é santo. E porque Ele é santo, irmãos, nós não nos podemos aproximar de Deus pelos nossos méritos, pelas nossas provas. Nós não podemos nos aproximar. A.W. Tozer, ele é muito conhecido, ele claramente diz que não podemos compreender o verdadeiro significado da santidade divina ao pensar em alguém ou algo muito puro e depois aumentar o conceito até o nível mais alto que podemos conseguir. A santidade de Deus não é simplesmente o melhor que conhecemos, melhorado infinitamente. Não conheceremos nada como a santidade divina. É completamente à parte, é única. A santidade divina é inacessível. A santidade divina é incompreensível. A santidade divina é inalcançável. Então, se nós não conseguimos alcançar a santidade de Deus, nós sabemos uma coisa sobre a santidade de Deus, é que seria impossível Deus tolerar, ou Deus esconder, ou Deus dizer que o pecado não importa. Ele não seria Deus se fizesse essas coisas. O pecado importa. Quando Ele criou o universo, quando Ele criou esta terra, quando Deus criou o ser humano, nós vemos que Ele criou o ser humano não como se calhar nós criaríamos, se fosse eu. Nós criaríamos como? Como um robô. E o que é que o robô faz? O robô só faz o que está programado para fazer. E Deus podia ter criado o ser humano desta forma, como robôs, obrigados a obedecer às suas leis. Na verdade, Deus tinha o comando na mão, porque Ele era o Criador de todas as coisas. E não era impossível para Ele fazer isso, mas Ele escolheu não fazer isso, porque Deus quer que nós nos relacionemos com Ele de uma forma voluntária, íntima e pessoal. Então Deus criou-nos com aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, essa liberdade de escolha, esta capacidade que Deus nos dá de fazer escolhas genuínas, apesar do risco que isto implicaria, nós falharmos o alvo, nós pecarmos, Deus criou lá a árvore da ciência, do conhecimento do bem e o mal, e disse, olha, comem de todas as árvores do jardim menos desta, porque no dia que comerem desta árvore vocês vão morrer. Porquê que a árvore estava lá? Muita gente pergunta. Porquê que Deus não impediu o acesso à árvore? Tinha que haver o acesso, porque eles tinham que ser adoradores voluntários, eles tinham que ter um relacionamento com Deus baseado na voluntariedade, na disposição, no desejo e não por obrigação. O inimigo, ele sim, obriga-nos a fazer coisas que nós não queremos. E muita gente que está aqui, e alguns de nós, já passámos por opressões, talvez alguns até por possessão demoníaca, em que nós éramos obrigados pelos espíritos a fazer coisas que não queríamos fazer.
E há tanta gente que é como que um fantoche na mão de Satanás a fazer as coisas que o diabo quer que essa pessoa faz. Ele é usado. Eu gostei muito da ilustração que o Melquisedeque, na penúltima reunião, no culto de domingo, quando ele usou a luva, ele diz, a luva por si só não tem vida, mas se nós colocarmos a mão dentro da luva, a luva ganha vida. A luva faz o que a mão faz com que a luva queira fazer. E Deus não quer, Deus não é assim. Deus deu-nos livre-arbítrio. Então o nosso antepassado Adão, ele foi criado de uma forma perfeita. Ele foi criado de uma forma inocente, mas ele tinha a capacidade de escolher o que era certo e o que era errado. Ele tinha a capacidade de escolher o bem e o mal. Deus não subcarregou com um nível grande de regras, exceto uma regra apenas. E a regra era, não comas desta árvore, guarda o jardim. E ele vivia com poucas regras, ou uma apenas, ele não devia comer daquela certa árvore, mas nós sabemos que a consequência do pecado foi, o inimigo entrou no jardim, talvez porque ele não vigiou o jardim, Satanás entrou na frente e tentou Eva, a esposa de Adão. Eva comeu o fruto da árvore e deu o fruto da árvore ao marido de Adão, e eles escolheram desobedecer a Deus ao tomarem do fruto proibido. Essa desobediência é a essência daquilo que a Bíblia chama pecado, o que nós chamamos como pecado original. Mas Paulo diz-nos claramente que o salário, a recompensa do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Então, quando nós pecamos, nós ficamos em dívida para com Deus. Adão ficou com a verdadeira culpa diante de Deus. Ele sentiu claramente que quebrou a lei de Deus, quando na viração do dia, na sua inocência, ele passeava com Deus tal qual tinha vindo ao mundo, mas naquele dia ele não conseguiu aparecer para o encontro. Ele sentia-se nu, despido, culpado, escondeu-se atrás, e Deus veio para estar com ele, sabendo o que tinha acontecido, como é óbvio, mas ainda assim pergunta, Adão, Adão, onde estás? E ele confessou, eu comi do fruto, eu pequei, eu falhei. Então Deus preparou logo ali o que nós chamamos de proto-evangelho. É Gênesis 3:15, quando Deus mata alguns animais para cobrir a nudez de Adão. Assim como o sangue de Jesus cobre a nossa nudez de pecado diante dele. Em muitas linguagens, e nós sabemos disso, quando pecamos, ficamos em dívida para com Deus. E nós sabemos que em muitas linguagens, em muitas traduções da palavra de Deus, ele fala sobre dívida, não é? Na oração, por exemplo, do Pai Nosso, há muitas versões que diz, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Dívida, pecado é muito similar. No grego, de facto, a raiz é a mesma palavra. Por isso, nessa oração, alguns dizem perdoa as nossas dívidas, outros dizem perdoa as nossas ofensas, ou perdoa os nossos pecados. A raiz da palavra é a mesma. Então, é importante compreendermos que quando nós pecamos, nós ficamos em dívida para com Deus. E se alguém for condenado num tribunal humano, o que é que acontece? Essa pessoa é declarada culpada e fica com uma dívida. Uma dívida perante a sociedade, pode ser paga através de anos de prisão, ou através de uma multa, ou através até mesmo de uma pena suspensa, se não for algo muito grave, que significa que durante a pena suspensa, se a pessoa falhar, poderá ser preso, mas fica com uma dívida perante a sociedade. O pagamento por infringir a lei normalmente é uma multa, no caso uma penalidade ligeira, mas pode ser serviço de prisão, serviço comunitário, etc, etc. Mas essa dívida tem de ser paga. Seja em multa, seja em tempo de prisão, essa pessoa, para ser declarada livre, ela tem de pagar a dívida. Balança. Balança é muitas vezes usada na Bíblia também, na visão que nós conhecemos, lá no livro de Daniel. Balanças são usadas muitas vezes para simbolizar justiça. Pelo menos nos nossos tribunais, nós temos uma mulher com os olhos vendados, com uma balança na mão, simbolizando que a justiça deveria ser cega, para não olhar quem vai diante do juiz, para ser igual para todos, e depois então decidir a favor da justiça. E balança muitas vezes, irmãos, que simboliza para simbolizar essa justiça. No tribunal celestial, o nosso pecado é julgado de um lado da balança. E quando o nosso pecado é julgado no lado da balança,
Ele manda o prato da balança abaixo. O nosso pecado diante do tribunal celestial pesa de um lado. Então é importante nesta balança nós colocarmos alguma coisa no outro lado. E os homens têm procurado colocar muitas coisas no outro lado. O apóstolo Paulo, referindo-se a Adão, diz que por causa da desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores. Por outras palavras, deixem só entender isto. Há muita gente que diz, mas eu não sou culpado. Eu não sou culpado da dívida de Adão. Mas a verdade é que Adão é pai, e nós sabemos que há pessoas que têm que herdar bens e outros têm que herdar dívidas. E nós herdamos uma dívida muito grande de Adão. Ele falhou no propósito. Esta dívida tem passado de geração em geração. Por um homem entrou o pecado no mundo e todos foram feitos pecadores. Adão pecou. E uma das consequências para nós é que estamos separados de Deus. O resto dos descendentes da raça adâmica, da raça humana, são culpados também diante de Deus. Então temos que entender isso. Os irmãos, não sei se sabem o que é dívida per capita. Talvez alguns aqui sabem, mas eu vou explicar. A dívida per capita é a dívida pública que nós temos. Vocês sabem qual é a dívida per capita portuguesa? Ou seja, cada pessoa, cada cidadão português tem uma dívida assim que nasce. O bebê nasce, tem um passaporte português ou um cartão de cidadão português, tem uma dívida. Sabem qual é a dívida desse bebê que acabou de nascer hoje? Cerca de 25 mil euros. É a dívida per capita de cada cidadão português. É mesmo do Reino Unido. É quase a mesma em toda a Europa. A dívida per capita anda por aí, dentro dos 20 mil libras, 25 mil euros. Significa que o Estado pediu dinheiro emprestado a outros países, aos chineses, ao Fundo Monetário, seja onde for, e nós devemos dividir por cada um, por cada cabeça de cada cidadão, porque é a dívida de Portugal e nós somos portugueses. Nem faço ideia qual seja a dos países que estão aqui representados também, pois podem fazer essa pesquisa em casa, não agora. Mas a dívida per capita é enorme, então uma pessoa nasce e já tem uma dívida tão grande. Foi assim que aconteceu. Nós nascemos e já recebemos a dívida de Adão. O pecado pesava sobre nós no dia que nós nascemos. Mas graças a Deus, irmãos, que o Senhor resolve, quis sempre resolver todas as coisas. Não sabem que há uma coisa como a lei da propriedade da criança. Eu vou-vos ler a lei da propriedade da criança. Lei da propriedade da criança, do ponto de vista da criança. Não é do ponto de vista da lei, do ponto de vista da criança. Se eu gostar, é meu. Se estiver na minha mão, é meu. Se eu puder tirar-te, é meu. Se eu tinha há pouco, é meu. Se é meu, nunca pode parecer que é teu. Se parece que é meu, é porque é meu. Eu vi primeiro, é meu. Se estiveres a brincar com algo e depois pousares, isso passa a ser meu. Mas se estiver partido, é teu. A lei das crianças. Será que nós precisamos de ensinar uma criança para ser egoísta? É preciso educar a criança a ser egoísta? Não. É preciso educar a criança para não ser egoísta. Porque naturalmente ele vai dizer, isto é meu, é meu. Eu tive 3 filhos, ainda tenho, graças a Deus, já não são crianças. E a gente sabia como é que era em casa. Mesmo aquilo que tinha sido oferecido a um, tínhamos de dizer, isto é do Daniel, isto é do Josias, isto é da Miriam. Mas eles sempre iam lá e havia um que pela calada ficava depois com tudo. Mas na verdade há 3 formas que nós podemos entender que este egoísmo, é que todo ser humano sem Cristo tem esta culpa do egoísmo, por exemplo, que é a nossa tendência natural. A tendência natural de fazer coisas distorcidas, de nos protegermos a nós próprios, de nos defendermos a nós próprios. O que interessa é que eu esteja bem, não importa se os outros estiverem mal. Mas a verdade é que esse não é o plano de Deus para a humanidade. Outros são mesmo rebeldes completamente contra Deus, intencionalmente. Eles querem fazer tudo o que é errado, tudo é contrário a Deus e à sua lei. E quando nós tentamos fazer, mesmo nós que tentamos fazer o nosso melhor, mesmo com muito esforço, a verdade é que ficamos sempre aquém. Qualquer que seja a forma da nossa independência de Deus, quando nós queremos ser independentes de Deus, não há sistema pode nos livrar do sentimento de culpa. Nós somos culpados, nós temos essa culpa.
No tempo dos romanos, é muito interessante isso, quando alguém era colocado na prisão, era pregado na porta da prisão a lista detalhada de tudo o que tinha feito de errado. A lista detalhada de tudo o que tinha que servir na prisão, de quanto tempo tinha para pagar aquela dívida. Era chamada a escrita de dívida e era afixada à porta da cela. Houve aqui, há uns anos atrás, a moda, os irmãos lembram-se da televisão, certamente, que algumas mercearias começaram a publicar a lista dos devedores. Porquê? Com medo de que as pessoas com vergonha fossem pagar o que deviam, não é? Olha, no meu prédio há a lista dos devedores do condomínio. E toda a gente passa lá e vê lá uns quadrados vermelhos da gente que não paga o seu condomínio e essa pessoa passa vergonha. Está ali publicamente no hall de entrada para os moradores e até para os que não são moradores ficam a saber quem são os devedores. E a verdade é que o inimigo gosta muito de nos fazer sentir mal, não é? Então cada pessoa que veio depois de Adão nasceu com uma dívida. Uma escrita de dívida grande para com Deus. Muitos não estão conscientes disso, não se lembram, mas à medida que nós começamos a sentir que temos sentimentos de culpa, um sentimento que não estamos a atingir os padrões, nós não gostamos desse sentimento, nós queremos nos livrar desse sentimento, nós queremos nos sentir bem, então tentamos fazer alguma coisa para melhorar, uma boa ação, ou simplesmente trocar por um vício para nos fazermos sentir bem. Mas a verdade é que esse sentimento de culpa sempre está sobre todos nós, porque nós herdamos isso. É muito interessante na medida que a criança perde a sua inocência. Alguma coisa que faz mal sente-se culpado. Hoje eu estava na aula de Hebreus e eu estou apaixonado por Hebreus porque o professor é fantástico. Graças a Deus por aquele grande servo de Deus que está a ministrar a nós. E ele estava a dizer uma ilustração que um pastor lá da igreja de jovens fez. Quando ele era mais novo, ele só para provocar a vizinhança resolveu, quando os pais saíram de casa, despir a roupa, ficar em cuecas à janela, a mostrar a toda a gente, só a provocar. Era um escândalo para o bairro, aquele rapaz. E ele estava ali, as pessoas passavam, olhavam e estavam todos escandalizados como é que ele estava ali despido. Mas de repente, um carro entrou. Isto é só nos Estados Unidos, não é? Entrou lá na entrada, com os faróis máximos, e de repente ele estava ali exposto, e o carro eram os pais, que estavam a ver a figura que ele estava a fazer, e foi repreendido. Sentiu-se culpado. Todos nós nos sentimos culpados. É muito interessante quando Hebreus fala sobre nós sermos expostos. E outros textos bíblicos falam sobre nós não estarmos nus diante de Deus, como Apocalipse. Cuidado para um dia não estarmos nus diante de Deus. Essa nudez que entra lá no jardim, no proto-evangelho, em que Cristo cobre essa nudez para nós não sermos mais, não nos sentirmos mais inconfortáveis, nus diante do Senhor. A verdade é que cada pessoa que nasce com essa dívida tenta-se ver livre dessa dívida, mas não consegue. E as estratégias que existem dos humanos são estas. Vamos ver algumas aqui nos slides já a seguir. A primeira estratégia é justificação através das boas obras. Então ele põe lá no outro prato da balança boas obras. Eu vou fazer boas obras, eu vou fazer boas ações para me sentir melhor. Mas segundo a palavra de Deus, as melhores boas ações não são suficientes para aplacar, para pagar a dívida que temos diante de Deus. Então a justificação através de boas obras, que na tradição, alguns de nós que fomos católicos talvez sabíamos, praticámos boas obras, pode ser que ao chegar ao céu, então São Pedro diga, deixa-me cá ver a lista. Uma lista grande de mal e de pecados. Deixa-me ver a sua lista das boas obras. Não é assim, a Bíblia não diz, não é nada disso, irmãos. Isto é a tradição que diz, mas a Bíblia não diz que é assim. A Bíblia diz que se alguém tiver uma lista de dívida, não pode entrar na porta do céu. Então a estratégia mais popular é ficar bem perante Deus. Eu quero ficar bem perante Deus. Eu vou fazer boas obras. Eu vou me sentir melhor por aquilo que fazer. E tentamos então alcançar a nossa inocência através de boas obras. Alguns cristãos até pensam que vir à igreja, ler a Bíblia todos os dias, fazer orações, trazer as suas ofertas, pagar o dízimo, dar de comer aos famintos, a ajudar os pobres, essas boas obras vão nos fazer entrar no céu. Não, a Bíblia é clara, isso não nos faz entrar no céu.
Todas essas boas obras, na Bíblia são referidas como obras da lei, são boas, não são más. Mas será como carregar um lado da balança com as nossas vidas, com as boas obras? Será que nós colocarmos todas as boas obras ali vai anular o peso dos pecados que se amontoam do outro lado? Muitos de nós pensamos que ao Deus ter essa balança grande, Ele põe o nosso pecado do lado, as boas obras do outro. Isto no fim da nossa vida, como diz a tradição, se as boas obras fossem mais pesadas que os nossos erros, nós iríamos para o céu. Mas a palavra de Deus diz, e o apóstolo Paulo, isto é a nossa doutrina, claro, pentecostal, evangélica, Gálatas 2,16 diz: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então é claro, as boas obras não removem a nossa culpa nem um pouco. Será que os irmãos já sabiam disto ou não? Amém, alguns sabiam. Então tenta responder a algumas destas perguntas na tua mente, meu querido irmão e irmã. Será que nós temos a sensação da prontidão de Deus para nos abençoar? Quando sentimos que o seu amor, sentimos que somos abençoados se nós nos portarmos bem diante dele como cristão? O que é que acontece quando falhamos em fazer as coisas da lista espiritual que deveríamos fazer ou erramos? Será que os sentimentos mudam nessa altura? Tendes a jurar a ti mesmo, ó Deus, eu vou ser melhor amanhã, Senhor, perdoa-me hoje falhar, amanhã vou ser melhor. Determina esforçar-te no dobro no dia seguinte, mas a verdade é que ao chegar ao fim desse dia, chegamos à conclusão que também não conseguimos. Eu sei, todos nós sabemos que não somos salvos pelas boas obras. Mas quando tratamos o nosso dia-a-dia é fácil pensarmos que se formos à igreja, se nós formos crentes fiéis, nós vamos aplacar a ira de Deus e vamos receber o céu. Mas irmãos, este curso de graça vai nos fazer lembrar a cada lição que tudo é pela sua infinita e maravilhosa graça, porque Deus é santo, 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 e ninguém pode entrar diante dele nem com uma mancha, como nós, não é? Como nós cantávamos aqui com a escola dominical. Alguns pensam que Jesus é como o Pai Natal. You better watch out, you better not cry, you better not pout, telling you why Jesus Christ is coming to town. He's making a list, checking it twice, they're gonna find if you are naughty or nice. Jesus Christ is coming to town. Bom, agora isto é em português, era qualquer coisa assim, a letra de uma canção muito famosa que é melhor teres cuidado, é melhor não chorares, é melhor não moares, vou-te dizer porquê. Jesus Cristo vem aí. Ele está a fazer uma lista, Ele está a verificar 2 vezes e vai descobrir quem é bom ou quem é mau para receber o presente. Jesus não é o Pai Natal. Ele não está a ver a lista se fizermos coisas boas ou más para recebermos o presente. A palavra do Senhor diz e é clara. Mesmo quando nós nos esforçamos para fazer as coisas certas, e temos que nos esforçar porque queremos ver Deus felizes connosco, ficamos muitas vezes com medo de não agirmos bem. E esse medo vai pensar que Ele pode nos ignorar ou rejeitar-nos, ou até trazer uma tragédia, uma doença, qualquer coisa à nossa vida. Então a justificação pelas obras não resolve. A justificação pelo pano religioso também não resolve. Tradição religiosa. Outra estratégia que não funciona, e Jesus foi muito claro quando ele desmascarou os fariseus, que eram os religiosos mais pontuais da altura. Eles pegavam em 10 raminhos de salsa e contavam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e tiravam um para o Senhor. Eles faziam tudo minuciosamente, mas o seu coração, a sua alma estava cheia de podridão, de murmuração, de maus sentimentos, de más intenções, e o Senhor, como nós sabemos, olha para o coração. Então se nós pensarmos, se eu for uma pessoa muito religiosa, a minha educação religiosa que eu recebi dos meus pais, se eu for muito fiel. Lembra-se quando os líderes religiosos
voltaram-se para João Batista e dizem: nós somos filhos de Abraão. João Batista foi muito forte. Logo a seguir eles chegam ao pé de Jesus e fazem a mesma argumentação. Se João disse: olha, vocês são filhos de Abraão, Deus até das pedras pode fazer suscitar filhos a Abraão. Ou seja, vocês pensam que têm a promessa, vocês têm o local garantido no paraíso. E Jesus depois disse: vocês são sepulcros caiados, por fora parecem brancos, mas por dentro é sua podridão, porque o Senhor conhece e sonda os corações. O apóstolo Paulo admitiu várias vezes, em vários textos, mas há um texto em Filipenses capítulo 3, verso 4 a 6, o apóstolo Paulo, quando fala de justificação através do pano de religioso, ele diz: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Vejam a lista que ele apresenta. Eu fui circuncidado ao 8º dia de vida, eu pertenço ao povo de Israel, eu pertenço à tribo de Benjamim, eu sou um verdadeiro hebreu, quanto à lei eu fui fariseu, contra o zelo eu fui perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, eu fui irrepreensível. Mas Paulo vai-nos dizer que apesar de todo aquele aspecto que ele tinha antes de conhecer Jesus, o seu pano religioso não o podia salvar. Talvez tu és um bom assembleano, metodista, batista, qualquer outra coisa assim. Talvez tu preencheste todos os padrões, tu fazes o checklist, tudo. Tu és um pilar da igreja, o teu pano de fundo religioso diz que és uma pessoa fiel. Mas o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece o nosso íntimo, do nosso ser. E Paulo compreendeu isso. E ele mais à frente vai dizer em Filipenses, capítulo 3, verso 7, ele diz assim: o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mas na verdade a palavra normalmente traduzida não é perda. Ele diz: o que era para mim lucro, eu considero como esterco. E a única tradução é a nossa mais antiga portuguesa, porque em inglês esta palavra esterco não aparece, porque é muito forte, é muito feia. Mas é essa palavra que Paulo usa. Ele diz noutra tradução: as minhas boas ações todas, aquilo que eu pensava que era o pano religioso que eu tinha, fariseu, dedicado, perseguidor da igreja, tudo o que eu pensava que fazia, era como, deixem-me passar a expressão para quem não entender o que é esterco, era como cocó diante do Senhor. Nunca pensei dizer esta palavra no púlpito, mas aconteceu. Esterco diante de Deus, as nossas melhores obras. Uau! Há outras pessoas que pensam que podem se justificar através da comparação. Isto é muito comum, não é? Quando nós dizemos: então se morresses hoje vais para o céu, a pessoa vai dizer: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isto e aquilo outro como os outros fazem, como o vizinho faz, como o outro faz. E a justificação através da comparação é outra tendência humana. Esta é a terceira forma. Pelo menos eu não faço aquilo, eu não faço como tal pessoa, eu fui fiel no meu casamento, eu sou um bom marido, um bom pai, eu sou um bom profissional, sou honesto, eu não sou como os outros. Então Jesus contou uma parábola para aqueles que pensam que pela doutrina da comparação vão ser justificados. Jesus diz assim: houve 2 homens que foram ao templo para orar. O primeiro era um fariseu, o outro era publicano. O fariseu, que é aquele que guarda a lei minuciosamente, que é fiel, que dá o dízimo, blá, 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 blá. O fariseu em pé orava no seu íntimo: oh Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens. Eu não sou ladrão, eu não sou corrupto, eu não sou adúltero, eu não sou como este publicano que está ali ao canto. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas do outro lado, o publicano batia no peito e no coração e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Jesus disse: este saiu justificado e não o outro, porque quem se exalta diante de Deus será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Então, se todas as nossas boas obras não removem a culpa, se a nossa atividade religiosa não remove a nossa culpa, se Deus não fica impressionado com a nossa performance, como somos boas pessoas em relação às outras pessoas, como é que nós nos podemos livrar desta culpa mortífera e terrível? Como? A palavra de Deus nos diz que Deus preparou o remédio para essa culpa. A
palavra do Senhor diz, nós às vezes temos tendência, claro, para nos justificarmos. A palavra do Senhor diz, vou ler aqui o versículo em Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só, que é Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então o que a palavra do Senhor nos está a querer dizer, irmãos, é que todos nós nascemos com aquela escrita de dívida. Todos nós herdamos aquela escrita de dívida. Colossenses 2, 13 e 14 diz, quando nós estávamos mortos em pecados, na incircuncisão da nossa carne, Deus nos vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, tragando-a na cruz. Foi aquele texto que nós usamos no início e que na nossa tradição diz, havendo riscado a cédula que era contra nós e nas suas ordenanças que nos era contrária, a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então o que é que isto quer dizer, irmãos? Isto quer dizer, irmãos, é que na cruz de Cristo estavam lá todos os nossos certificados de dívida, os meus e de todo o mundo, estavam lá em Jesus. Todos os certificados de dívida, todas as dívidas, todas as cédulas, como diz algumas traduções. Como é que a morte de Jesus pode cancelar a nossa escrita de dívida e resolver a nossa culpa? Se um criminoso romano, normalmente, ele tinha que pagar a sua dívida, passar o tempo correspondente na prisão. Era teoricamente possível, sim, encontrar outra pessoa que pudesse encontrar o seu lugar para servir o tempo. Na altura era possível, era chamado de substituto. Mas o que Jesus fez connosco, irmãos, é que Ele pegou na nossa cédula, na nossa lista de dívida para com Deus, e Ele pegou, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, e Ele aplacou a ira de Deus e nos torna santos. E hoje, quando nós nos aproximamos de Deus, além do véu, entramos no Santo dos Santos, podemos entrar por um novo e vivo caminho, o sangue de Jesus Cristo. E quando nos aproximamos de Deus, Jesus está a dizer, lá vem o meu filho. E Deus não consegue ver a lista que está diante de nós, porque a lista já foi paga, foi tragada, foi cravada na cruz do Calvário. É isto que Jesus fez. O que Jesus fez, irmãos, Ele, pregado naquela cruz, o peso do seu sacrifício é suficiente para levar toda a nossa culpa e aplacar o sentido de justiça do nosso Deus e Pai. O seu sacrifício é suficiente para pesar o outro lado da balança, por cada pecado nosso, por cada erro nosso. O seu sacrifício de Jesus é suficiente, porque Ele escolheu, Ele foi inocente, Ele é inocente sem nunca pecar. Sabia o tempo em que Deus iria escolher, e Deus resolveu o problema na Santíssima Trindade, quando amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que o seu Filho desse a sua vida por nós na cruz do Calvário. Não merecíamos, e por isso é que é graça, graça, pura graça. Não podemos, Ele não nos pode forçar a aceitar, mas nós não podemos recusar como cristãos, e como cada pessoa tem de fazer, escolher se recebe esta dádiva ou não, porque já está feito. Está terminado. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, o que Ele estava a dizer é, está completa, está pago, todas as liquidações, todas as notas de dívidas estão pagas, está pago, está terminado. E quando nós aceitamos Jesus e o seu sacrifício e dizemos, eu aceito esse pagamento que Jesus fez por mim, e Deus também aceita o pagamento. Quando nós vamos a Ele, dizemos, Senhor, eu sei que Jesus morreu pelos meus pecados, eu me arrependo de ter andado longe de Ti, ter falhado, ter errado, ter pecado, mas eu sei que o sangue de Jesus Cristo é suficiente. Eu declaro que o sangue de Jesus é para mim também, eu recebo essa dádiva. Está completo, está terminado. Quando o prisioneiro romano terminava a sua dívida, era colocado um carimbo, paga na totalidade, então ele podia sair da prisão. O prisioneiro romano tinha servido o seu tempo determinado, tinha pago a sua dívida, ele era liberto. O juiz escrevia, paga na totalidade a dívida. Agora não era mais culpado desses crimes, porque já tinha pago pelos crimes.
Foi isso que Jesus fez. Ele pagou pelos nossos pecados. Jesus tomou a nossa penalidade. Jesus, a penalidade que era a morte. A palavra do Senhor diz, como já lemos há pouco, o salário e a recompensa do pecado é a morte. Então Jesus morreu por nós. Ele pagou por nós na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. A palavra que Jesus usou era provavelmente aquilo que um juiz romano diria: paga na totalidade. Foi isso que o outro malfeitor da cruz entendeu. Nós estamos aqui fruto das nossas dívidas, fruto dos nossos atos, mas este não fez nada. E de repente, talvez a sua educação judaica que ele tinha recebido dos seus pais, sobre todos aqueles sacrifícios que eram feitos, dos cordeiros, que eram imolados, as pessoas punham aquele sangue do cordeiro, me levava à culpa. Ele de repente olha para Jesus ali no meio, percebe por todos os sinais que estão à sua volta que ele é o Cordeiro de Deus. E ele diz a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entraste no teu reino. E a resposta de Jesus é: tu entendestes? Eu estou a pagar a tua dívida também. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! A dívida foi paga. Quantos dos nossos pecados foram perdoados de acordo com esta passagem? Se vamos para Colossenses, diz todos, não temos mais culpa, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação. O sacrifício de Jesus, o sacrifício do Filho de Deus é a única e grande obra suficiente para pesar mais do que todo o nosso pecado na balança de Deus. Talvez, voltando àquela lápide original, em que ele sentiu que não conseguiu cumprir as expectativas. Em Cristo, todas as expectativas de Deus foram satisfeitas na totalidade. Melhor do que qualquer tribunal humano, irmãos. Deus olha para Jesus e declara: não culpado, ou seja, inocente. A graça de Deus vai mais longe. Não é apenas não culpado, é inocente. Diante de Deus, irmãos, isto é graça, maravilhosa graça. Diante de Deus é como se nós nunca tivéssemos pecado. E a Bíblia fala de imagens sobre isto, ele pegar dos pecados e jogar no fundo do mar e não em mexer mais. Eu já falei sobre isso a semana passada. O diabo sim gosta de mexer no nosso passado para nos acusar, mas Deus nunca vai mexer no passado para nos acusar, porque diante de Deus Pai nós podemos entrar livres, limpos, inocentes. Louvado seja o nome santo de Jesus. Deus não tem uma lista. Deus não está a verificar todas as vezes se nós falhamos durante o dia ou não. A cada dia nós temos que chegar ao Senhor em oração, no final do dia, na manhã, dizemos: Senhor, se eu falhei, se eu errei, se eu pequei, eu recebo essa dádiva do sangue de Jesus que me perdoa de todo o pecado. Eu sei quando ando no mundo, como Jesus ensinou lá em João, na lavagem dos pés, eu sei que agarro às vezes alguma poeira, alguma conversa, alguma coisa imprópria, se agarra aos meus pés, mas eu venho diante de ti, Jesus, para que tu, através do teu sangue, simbolicamente me laves os pés e eu possa estar puro, limpo à tua mesa para gozar das tuas delícias para sempre. Aleluia. Lembra-se da última vez, eu digo assim: os irmãos escrevam aí a pior coisa que fizeram num papel e passem ao vizinho do lado. Eu disse que era uma brincadeira, claro. Mas a verdade é que houve alguém que se sentiu assim. Uma mulher que foi levada aos pés de Jesus, depois de ter sido apanhada no próprio ato de adultério do seu marido, contra o seu marido. E a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada e morta. E ela foi levada aos pés de Jesus para tentar em Jesus: Mestre, está escrito na lei, uma mulher apanhada no pleno ato de adultério tem que ser apedrejada. Tu, o que é que tu dizes? Eu não sei se Jesus estava a escrever os pecados deles. Há muita especulação o que é que Jesus estaria a escrever. Não sabemos. Temos que ver no vídeo quando chegarmos ao céu. Eu não sei o que é que ele estava a escrever na terra. Os mandamentos. O mandamento que nós mais falhamos, que eu mais falho, que é: não cobiçarás o carro do teu vizinho, o telemóvel do teu vizinho, o computador, o último modelo do teu vizinho. Não tal estas coisas, mas isso nós estamos sempre a cobiçar. É uma coisa natural. Se não fosse a graça do Senhor, onde é que nós estaríamos?
Mas a verdade é que Jesus disse então, olha, por meio de vocês que não têm pecado, que nunca falhou, atira a pedra. E começou os mais velhos, porque a sua autoridade, a autoridade do Filho de Deus, foi... Se fosse outro qualquer a dizer isso, as pedras tinham voado. Mas estava ali alguém. Havia ali uma presença de temor, uma presença de Deus. E a começar pelos mais velhos, eles começaram a sair. Jesus levanta a cabeça e estava só a mulher sozinha diante dele. E Jesus diz, ninguém te condenou? Onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vai, mas não peques mais. E é isto que o Senhor faz connosco a cada dia. Jesus, eu não sei o que é que ele estava a escrever, porque já projetava aquilo que iria acontecer na cruz. Todos os pecados dignos de morte daquela mulher, Jesus levou também na cruz do Calvário. Às vezes nós olhamos para o espelho, o que é que nós vemos? Cabelo despenteado? O que nós vemos? Alguns de nós vemos... É aqui o slide a seguir, isto tinha aqui umas frases que eu esqueci de pôr. Ele perdoou todas as dívidas. Nós vemos, olhamos no espelho e vemos ódio, avareza, luxúria, mentiras. Eu sou demasiado sujo para ser amado. Eu sou demasiado mau para ser perdoado. É difícil acreditar. Meus queridos, ninguém preenche as expectativas de Deus. Ninguém. Mas Jesus já preencheu por todos nós. Jesus preencheu por nós como nosso substituto. Ele tomou o lugar da nossa cela. Ele pegou na escrita que estava na porta. Ele morreu por os nossos pecados. E não há mais necessidade de sacrifício por eles. De Hebreus 10:18. A nossa culpa desapareceu. Jesus cravou na cruz do Calvário todos os nossos pecados. Isso é graça. Graça de Deus. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por isso. Interrompemos aqui a lição. Vamos continuar na próxima quarta-feira. Vamos chegar de pé diante do Senhor. Talvez o inimigo às vezes nos tenta com tantos pensamentos. No passado, alguns de nós já pensámos que por boas ações, por boas atitudes, por uma vida cristã exemplar, uma vida religiosa, piedosa, nós iríamos alcançar o céu. Ou comparando com os outros que são piores do que nós somos muito bons, nós somos muito bons. Só a partir do momento em que estamos a comparar, já estamos a pecar. Porque a Bíblia diz para nós não fazermos isso. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, para o sacrifício de Cristo, nós podemos ver a nossa cédula da dívida, a nossa fatura a ser paga por Jesus. Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós te agradecemos pelo sacrifício na cruz do Calvário. Nós te agradecemos porque em Cristo nós somos totalmente perdoados, completamente limpos, completamente livres, completamente não culpados, mas também completamente inocentes. Isto é fruto da tua graça, fruto do teu amor, fruto da tua expressão maravilhosa. Ajuda-nos a viver a cada dia com uma reação de gratidão, com uma reação de amor, com uma reação, Senhor, de sermos gratos por tudo o que tens feito por nós e tudo o que tu vais fazer por nós. Nesta noite, Senhor, despede-nos, Senhor, Pai, com esse sentimento de gratidão. E quando o inimigo nos vier tentar ou acusar, nós possamos apontar para a cruz e dizemos: Jesus já pagou. Jesus já pagou. E tu entraste aqui nesta noite e sentes-te culpada pelas coisas que tens feito, pelas palavras que se calhar outras pessoas dizem a teu respeito. Tu tens falhado, tu tens errado. Olha, nesta noite diz só para ti mesmo: eu aceito o pagamento de Jesus por mim. É verdade que se calhar aqueles que estão à minha volta me sentem e olham para mim como culpado, mas diante de Deus tu podes sair aqui desta noite, tu podes sair completamente livre dessa culpa, liberta dessa culpa, porque Jesus já levou a culpa por ti. O sacrifício de Jesus perdoa de todos os pecados. No nome de Jesus, faz assim, Senhor, e ajuda-nos a entender e a viver com esta gratidão eterna, por ti e para ti, no nome de Jesus. Amém? Vamos terminar louvando ao Senhor com as nossas ofertas.